Esse é um vídeo sobre Pierre Mondrian, sobre referências de criação e sobre processos de criação. Esse é um canal que fala sobre bonecas. Aqui se coleciona, se pesquisa, se cria e se desdobra ações na educação com base em bonecas. Então, para comemorar o 82º, se eu não me engano, aniversário do mestre Pierre Mondrian, eu decidi fazer esse vídeo sobre a criação de uma boneca que já faz bastante tempo que eu tô tentando trazer para esse momento aqui e nunca consigo, porque eu acho que não é a hora de falar, então acho que agora chegou o momento. Essa criação aqui, que é a primeira de uma coleção que eu pretendo levar adiante com referências de movimentos artísticos na criação de bonecas. Aqui a gente tem várias coleções. Ao longo do tempo, as pessoas foram encomendando, então surgiram tipos de bonecas de todas as ordens, desde as mais simples até bonecas relacionadas a orixás, a seres mitológicos e personalidades, ou, né? Algumas pessoas queriam uma boneca muito específica, assim, ditando todas as suas qualidades. Porém, eu decidi me arriscar, né? Porque eu gosto de me arriscar um pouco nesse sentido, né? Então, eu fui dar uma olhada no projeto de autoria do Pierre Mondrian. Eu também sou professora e nessa ocasião eu estava trabalhando o artista com crianças muito pequenas. E eu fiquei muito, assim, surpreendida como que alguns professores conseguiram trazer a complexidade do trabalho do Mondrian para crianças que mal sabem ler, né? Então, eu me inspirei e fui atrás de práticas também, de vivências. Eu criei algumas vivências do meu jeito para levar para a sala de aula. E quando cheguei aqui, né, nas dinâmicas de ateliê, eu fiquei com vontade de fazer essa criação aqui para ver o que saía. E comecei a trabalhar o biscuit, que é um material que eu gosto muito de explorar. O biscuit, ele é um material meio chato da gente manejar, porque ele tem duas qualidades muito peculiares, eu diria, né? Primeiro, que ele seca com muita facilidade por fora. Então, assim, você tem pouco tempo para trabalhar com o biscuit. É uma questão de minutos, né? Agora, dentro, ele demora até 15 dias para secar. E se a gente está em inverno, né, em período de inverno, como acontece muito aqui na região onde eu tô, isso pode demorar muito mais, né? Mas eu confesso que eu domei. Eu domei o biscuit, porque ele é um material prático, né? É uma cerâmica fria. A gente não precisa de um forno, né? Porque quem trabalha com argila sabe que mexer na argila tem que ter um chamado, né? Tem que ter uma coisa assim muito particular para argila. A argila eu gosto, adoro mexer em argila, mas não é o meu material. Eu gosto de trabalhar com biscuit e com materiais e outros tipos de material, como papel, por exemplo. Adoro trabalhar com papel. Adoro trabalhar com arame. Adoro trabalhar com tecido, com lã, com linhas.
Eu confesso que a argila não é o meu caso. Até tentei fazer algumas coisas, mas foi só por experiência mesmo. Eu sempre tomo, quer dizer, eu sempre tomo não, não é eu sempre tomo. Eu gosto de pegar referência daqueles daquelas pessoas que eu acho que são superiores a mim, né? São o que eu chamo assim os grandes mestres, as pessoas que se destacam na história, as pessoas que atravessam, né, a própria história e acabam deixando um legado muito forte, muito simbólico, muito pertinente. E a gente sempre recorre a esses avatares, né, vamos dizer assim, para a gente poder conduzir o nosso caminho. Eu tenho muito isso. E eu me senti totalmente conectada com as coisas que eu vi no Mondrian. Eu já tinha conhecimento de algumas obras dele na moda, no design e em outras áreas, né? E mesmo quando eu olhava para os quadros que são é a fase mais conhecida dele, né? Esses quadros com as cores primárias, em, com os quadrados e retângulos brancos e as linhas pretas, eu olhava para essas imagens e eu pensava, bom, uh, parece fácil, parece qualquer coisa, mas não é. Eu não sabia como que não era, eu não sabia qual a complexidade real do que eu estava vendo. Até que eu comecei a ler mais a respeito, comecei a pesquisar depois, né, do que se tratava. Então, um pouco mais racional, né, um pouco mais com um pouco mais de racionalidade dentro de uma maneira mais racional, eu criei esse trabalho aqui, né? Quem conhece o trabalho do Pierre Mondrian sabe que ele tinha uma dificuldade, né, em lidar com as questões mais instintivas do comportamento em contraposição ao racional. Ele era uma pessoa muito fechada, ele não era uma pessoa que se relacionava com facilidade. Ele veio de uma família muito tradicional, nasceu na Holanda, né? E a família dele era muito católica. Em seguida, ele, ele tentou quebrar alguns pactos, né, culturais, religiosos e de outras ordens também na vida dele. Mas ele era eu diria que ele é um louco moderado, sabe? O pai dele queria que ele fosse policial e ele não concordou e fez meio que um acordo com a família para ele ser professor. E na educação ele não se encontrou. E ele decidiu em seguida que ele queria pintar mesmo e era isso, né? Ele foi quebrando o caminho aos poucos e essa característica dele, né, aparece muito na obra, porque a gente vê, né, que os traços são muito calculados, são pensados, são feitos com muito cuidado. Tem um episódio do Mondrian que ele brigou com um amigo porque o amigo desenhou uma diagonal numa obra e ele nunca mais, parece que nunca mais falou com esse artista, porque ele vivia fugindo da forma, né, da diagonal. Ele não gostava de curvas, ele não usava círculos, e ele procurava manter a simetria das linhas, né? Então isso aqui, por exemplo, já não seria uma referência da obra do Mondrian. Eu diria que isso aqui foi uma coisa que eu coloquei para fazer uma referência à história de vida dele, porque ele tinha uma dificuldade com a dualidade, eu diria, né? Pelo que eu consegui captar das coisas que eu ouvi, que eu li, que eu pesquisei. Ele era uma pessoa hermética, ele era uma pessoa racional, uma pessoa exigente, né, que buscava muito a perfeição, buscava a essência das coisas, mas ao mesmo tempo ele se deixava levar
pela sensibilidade, pelo instinto, né? Ele tinha uma ligação muito forte com a música, ele gostava muito do jazz, e quem viu algumas vezes ele dançar, né, achava muito interessante, assim, que dizia que ele dançava de uma maneira muito peculiar, muito particular dele, né? Então, algumas pessoas não entendiam como que ele podia ser tão racional e ao mesmo tempo tão fora da casinha, né? E como se diz em alguns lugares, né? A pessoa sai um pouco, se permite sair um pouco do seu centro de ordem, né? Para abraçar outras ordens, né? E eu poderia ter feito essa cabeça de qualquer outra forma. Poderia ter sido outro quadrado aqui. Mas eu acho que essa dualidade dentro do círculo, para mim, né, representa melhor esse embate interno que o Pia Mondrian tinha consigo mesmo diante de sua obra. A sua obra foi um instrumento de confronto pessoal, onde ele manejou de maneira muito sensível, muito profunda e eu diria muito complexa os seus próprios sentimentos, porque o artista faz muito isso. Quando ele está em contato com a sua obra, ele coloca muito de si naquilo que ele está fazendo. É por isso que tem obras que duram muitos anos e às vezes nem saem, nem vêm à tona, ou vão vir à tona pelas mãos de outra pessoa, para outra pessoa completar, enfim, porque o artista ele engaveta as suas obras e deixa dormir, né? As suas criações muitas vezes, porque é um mergulho tão profundo que se dá em si mesmo que isso fica insustentável em alguns momentos. E isso tudo é de uma outra ordem, não é da nossa ordem cronológica, né? A gente obedece uma ordem cronológica, a gente obedece um calendário, a gente obedece questões culturais, enfim. E isso nem sempre está casado com o nosso tempo interno, ainda mais quando se é artista, né? Quando você vai criar e todas as vezes eu diria, não conheço nenhuma história de artista que não tenha isso. Não conheço nenhuma história de um artista que não tenha colocado a sua própria vida naquilo que ele cria. De nenhuma ordem, de nenhuma outra, de nenhuma linguagem. Não conheço, se vocês me digam, né? Ou, se alguém saber de uma história aqui, porque isso é uma coisa muito profunda. A força criadora, ela vai movimentar e ela vai trazer de dentro da pessoa coisas muito próprias dela. Uma maneira de ver o mundo, uma maneira de sentir, uma maneira de pensar e uma maneira de querer também. O artista também quer. Ele também quer e esse querer, ele se posiciona de várias formas. Ele pode se posicionar politicamente, ele pode se posicionar no sagrado, na religião, ele pode se posicionar na psicologia, ele pode se posicionar de uma maneira totalmente técnica, né? Onde ele esteja mais preocupado com a forma, com os traços, com os conceitos de harmonia e de técnica e tudo mais, mas não tem como fugir, né? De que forças profundas estão sendo colocadas, estão sendo reveladas, né, de dentro da sua subjetividade, de dentro da sua alteridade. Então, o que a gente pode dizer com relação a isso sobre o Mondrian? Como eu falei antes, ele buscava a essência das coisas, mas, sobretudo, ele buscava a universalidade da essência das coisas sobre outras. Então, tem uma situação muito conhecida no trabalho dele, né? Onde ele pintou uma árvore, que é a árvore vermelha, e ele foi desconstruindo essa árvore
os traços dessa árvore. Ele foi desconstruindo. O que significa isso? Ele foi pintando, ele foi removendo o estado de representação do que se entende como uma árvore, como se vê na natureza, até chegar numa imagem, como é que eu vou dizer, fragmentada, solta, como se fosse, sei lá, pedaços daquela árvore que tivessem sido quebrados e colocados no ambiente, assim. E o que a gente vê é como se a imagem desaparecesse. Como se fosse um daqueles fogos de artifício, sabe? Que a gente vê no Réveillon, que ele faz aquela imagem em cascata e daqui a pouco dilui, desaparece. Pelo menos para mim, é essa sensação que eu tenho ao ver esse momento em que o Mondrian desconstrói a representação de uma árvore. Esse fazer vai se localizar no movimento artístico, né? No início do século XX, que se chama abstracionismo, mais especificamente abstracionismo geométrico. Por quê? Porque ele buscava na geometria a base, ele buscava na geometria os tijolos dos traços de criação dele. Então, nessas formas geométricas, ele via que todas as coisas se constituíam de alguma maneira, né? E apesar de não gostar muito da esfera, né, do círculo, tem algumas obras dele sim, que parecem inclusive um painel de videogame, agora eu me lembrei, né, que a gente olha assim e tem uns elementos assim que parece que se deslocam, e é muito inovador isso. Porque esse formato aqui, para mim, é uma coisa assim que a gente está começando a conhecer agora. Se a gente for pensar nessas tecnologias, nos chips, em todas essas estruturas matemáticas e físicas que existem hoje, que cada vez mais se conhece, cada vez mais, né? Então, a gente está falando de um pintor que fazia um trabalho no início do século XX, num período anterior à Segunda Guerra Mundial, onde ainda não se reconhece muito bem o mundo como ele é hoje, né? Porque a gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial o mundo ficou mais ou menos com a cara que a gente conhece hoje, né? Antes disso parece que era uma outra coisa. Então, essa tentativa, essa expressão, esse cuidado, essa exigência de chegar numa perfeição, numa forma perfeita, num traço perfeito, em busca de uma essência, e por isso se desconstrói a representação de uma imagem, é o que tem de mais intenso no trabalho desse artista. Então, o que é o quadrado, né? Uma forma geométrica com lados iguais, né? Geometricamente iguais. As cores primárias, de onde se saem as outras cores. O branco, que é a ausência de cor. O preto, o branco, que é a junção de todas as cores, e o preto, que é a ausência de cor. E tem uma coisa que me chama muita atenção, eu vi em algum desses materiais de vídeo que eu acessei, que eu não me lembro qual, acho que foi um professor, não lembro quem foi que mencionou, que essa estrutura de linhas negras, pretas, né, que ele utilizava, lembravam grades, e que essas grades tinham uma representação simbólica. Para mim, essas grades são uma expressão de uma intenção de proteger a essência das coisas.
colocar a essência das coisas por trás de uma proteção. Ou, né, vamos lá, vamos viajar. Ou manter em ordem uma coisa que não podemos tocar, que não podemos ver direito, que não podemos definir. Tentar dar uma precisão para uma essência das coisas que não está na nossa esfera de convivência, de vida. A não ser para as pessoas de muita sensibilidade, para as pessoas de muita... como é que eu vou dizer? Pessoas de muita sabedoria, né? Que tem que vivem uma consciência muito desenvolvida, né? Pierre Mondrian fazia parte de movimentos místicos, fazia parte de movimentos espirituais, que eu saiba era a teosofia que ele gostava, né, de ler, integrava movimentos teosóficos, e óbvio que isso apareceu na arte dele, né? É claro que eu estou falando de uma maneira simplista, né? Eu não tenho conhecimento para alcançar essa complexidade. E trazer essa referência para uma forma humana, para mim, né, como criadora, vamos dizer assim, desse trabalho, é uma dessas intenções realizadas, né, de querer espalhar a universalidade da essência em coisas simples. Então cabe Mondrian num vestido, cabe Mondrian num sapato, cabe Mondrian num livro, cabe Mondrian numa casa, numa parede, né? Nas estruturas de um corpo do viver. E aqui nas mãos eu pintei folhas, é um pouco remetendo à questão da árvore que eu coloquei para vocês, né? E o branco e o preto, que nesse contexto me parecem as forças que equilibram e que organizam a essência das outras. Então a gente tem a ausência de luz e a gente tem a presença da luz. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um registro simples, é uma singela homenagem, mas eu acho que é muito legal poder falar de coisas desse nível, assim. Esse corpo aqui é um corpo neutro, né? Mas eu vejo um corpo feminino, mas também pode ser um corpo neutro ou um corpo masculino, enfim, cada um vê do seu jeito, ou uma criança, né? O que é a manifestação de um pensamento, de um sentimento desse nível num corpo, seja lá qual ele for. Então é isso. Ficamos com essa fofinha que eu adoro e que pretendo em seguida fazer outras expressões com base em outros movimentos artísticos, né? Aqui a gente tem o abstracionismo, como eu falei, em breve eu quero me arriscar em outras experiências com outros movimentos, certo? Fui.